Fala aí, pessoal, aqui é The Kraken Music. Nós estamos iniciando esse projeto novo, que é o Pirates House Podcast. Pessoal, é o seguinte, por que é Pirates House, não é mesmo? O meu nome é The Kraken Music, aquele monstro, né, dos mares que vocês conhecem pelo Piratas do Caribe, ou então pelas lendas nórdicas. E a Pirates House nada mais é do que a casa dos piratas. Só que eu não quero que vocês pensem nos piratas por essa forma negativa, não. Eu quero que vocês pensem nos piratas como aqueles que realmente acham o ouro. Como aqueles que não têm medo de enfrentar águas muito diferentes, profundas, para encontrar o ouro, para encontrar a prosperidade. Então, nesse podcast aqui, nós vamos trazer várias coisas sobre prosperidade. Como que vocês vão conseguir trazer a prosperidade para a vida de vocês. Te garanto que não tá dentro dos caminhos que vocês costumam a ver, mas vão trazer resultados também que vocês não conhecem. Então, estamos aqui com a Mama Kraken, não é? Tudo bem? Fala como você entrava na Pirates House. What's good, everybody? This is the Kraken Music. Welcome to the Pirates House. Era assim o antigo, né? Sim, sim. E era com muita música eletrônica. Nós vamos trazer algumas músicas eletrônicas em alguns episódios, mas... A música nova. Calma. Mas nós vamos trazer muito conteúdo. E eu quero que vocês absorvam o conteúdo dentro dessa forma dinâmica com que a gente já está acostumado a fazer nas lives. E também dentro desse mix, que vai ter música, vai ter um monte de coisa junto. Você vai fazer o Universe? Em um episódio vou fazer sim, porque é como se fosse uma vitamina que você absorve a frequência, que você absorve o conteúdo, e isso faz com que o seu cérebro aprenda mais rápido. Vocês provavelmente vão estar acompanhando vários arquétipos aqui no fundo. Aliás, os meus alunos conhecem esse vídeo aqui, porque tudo tem que ser útil para a sua mente. A sua mente, ela tem que chegar em algum lugar, ou melhor, no lugar certo da prosperidade. Exato. E você vai fazer a Universes da forma que você faz no Olha ela Instagram. puxando já pra Universe. E vai ter uma música nova, né? Vai, calma! Por que você tá falando tudo isso no início? Então eu já quero começar... Eu quero forçar a audiência, te obrigar a lançar. Começamos. A música é fantástica. Você trouxe a música da Romênia e você vai ficar segurando isso? Não, então, gente, o que ela tá falando é realmente muito importante. Eu travo as coisas, mas é importante sim. Por quê? Porque a música, ela tem um papel muito grande dentro da sua mente, dentro do que você vai atrair para a sua vida. Por quê? Porque a música, quando ela entra, ela se torna a maior frequência na sua mente. Quando você põe isso aqui, ó, e você começa a escutar a música, se torna a maior frequência. Então, mesmo que a música seja em inglês, mesmo que a música seja em qualquer língua, o seu cérebro, ele entende a emoção pela frequência. E quando ele entende a emoção, ele começa a criar um ponto de atração. Memórias similares são atraídas para aquele momento e você começa a comprovar aquilo que aquela música está falando. Então, se você ouve ela frequentemente, você está fazendo esse exercício todos os dias. Agora, a pergunta é, que tipo de música que você ouve? Tá ouvindo. Porque são as ideias que você vai ter. E, ao contrário do que vocês acreditam, a música, ela vai trazer uma ideia de dentro para fora. Você não vai achar que essa ideia é da música. Você vai achar que essa ideia é sua. E depois, pela repetição, então, aquilo vai ficando cada vez mais forte. Vira um mantra. Vira um mantra. O que é o mantra? O mantra é a repetição. É algo que você repete várias vezes. E aí essas você músicas fecha não os são olhos, mantras. você fecha os olhos e você ouve. E você enxerga tudo aquilo. Você enxerga aquilo. O mantra, ele tem sempre essa característica da repetição fácil. Não, você não precisa estar ligado a um ambiente. O som continua. Não, sim. Por quê? Porque as memórias estão rodando ainda, Exatamente. como se fossem um filme. E aquela música que você não gosta? Funciona também. E que você ouve várias vezes. Funciona e as músicas também. são cada vez mais fáceis. Por quê? Para que aquilo fique rodando na sua cabeça. É só olhar o seguinte. Tem uma música que toca pela primeira vez e você diz assim, não gostei dessa música. Depois da 15ª vez você está cantando. Depois da 20ª vez você já abaixou sua resistência. Você entra na frequência dessa música. Então, talvez, no primeiro momento, ela tenha causado uma estranheza para você.
porque ela não tinha a ver com o ambiente que você frequenta, ela não tinha a ver com as coisas que você pensa, mas conforme ela foi se repetindo, você começou a criar pontos de atração, você começou a manifestar essa realidade na tua vida, você começou a vivenciar aquilo que aquela música tá falando, e aí quando ela tocou de novo, você falou, olha, isso aqui tem tudo a ver. Ela Entendeu? baixa a sua resistência e aí você começa a colocar aquilo como parte de você. Os refrões fáceis, as repetições, os versos com palavras de comando. Vocês conhecem muito as afirmações? As músicas nada mais são do que várias afirmações. E quando elas são ritmadas, quando elas trazem essa questão da rima, é muito mais fácil do seu cérebro entender e trazer isso para ele. Por quê? É um Porque facilitador, é o facilitador. O seu cérebro, ele gosta de padrões. Uhum. Então, aquele negócio muito organizadinho em padrão, o seu cérebro se sente confortável. Não causa uma estranheza. Então, você absorve muito mais rápido. A pergunta é sempre o seguinte: qual comando que você está dando para sua mente? Porque, às vezes, a pessoa diz assim, na minha vida nada dá certo. Porque, de repente, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Mas o que você se diverte? Com o que você se distrai? Lembrando que o corpo humano, ele não tem a hora do entretenimento. Tudo ele está absorvendo. Exatamente. Então, você está no momento de relaxamento. Olha o que significa o momento de relaxamento. Você baixa as suas frequências, né? Então, o seu comando do dia a dia, você gosta de dizer que é o porteiro, né? Aquele que vai dizer quem entra, quem não entra. É o seu raciocínio. Que é o raciocínio. Você baixa aquilo, né? Baixou porque você está relaxando, você está entretido com uma outra coisa, mas o seu ouvido está captando. E aí o que acontece? Os seus olhos também, tá? Sua mente pode estar um pouco desligada. O que você faz com isso? Você abre o filtro do seu subconsciente. E aí, aqueles comandos que você está ouvindo e que você acha que você não está prestando atenção, sabe? Aquilo está entrando no seu subconsciente. E você começa a ter o quê? Reações em relação a isso. Você começa a ter sensações em relação a isso. Então, pessoas que querem viver um relacionamento perfeito e estão ouvindo músicas ou vendo filmes de traição, elas estão absorvendo isso no momento de relaxamento, de entretenimento, e elas estão colocando no subconsciente como se lá já não tivesse informações pelos seus antepassados em relação a isso. Então você está acionando os programas desse tipo de sensação. Aí você começa a ficar desconfiado, você começa a ter que tomar conta, você começa a achar que tem alguma coisa me dizendo que alguma coisa não anda bem. O que está te dizendo? Será que é uma intuição ou alguma coisa que você ouviu? A sua mente, ela não tá vendo o filme e você aqui. Ela tá te inserindo dentro do filme. Quanto mais emocionante ele é, mais dentro dele você está. Quanto mais emocionante a música mais dentro dele você está. E a música, ela está harmônica, as frequências estão perfeitas ali dentro. Não vai causar uma estranheza. Não vai vir um fora do tom no meio do negócio para chamar a sua atenção do inconsciente, do seu consciente. O que ele vai fazer? Ele vai manter você naquela frequência de relaxamento. Gente, isso aí é muito usado. Se você for fazer um mantra, ele vai fazer a mesma coisa. As músicas são, as imagens são, para que você entre naquilo e você vai dar o quê? Palavras de comando. Às vezes, não tem um comando num filme ou num programa, mas às vezes, pela repetição, aquilo vai ser impregnado da mesma forma. Da mesma forma que você não gosta de uma música e depois, com a repetição, você passa a cantar a questão música. É aquilo. Muitas pessoas... Sim, todo mundo... Ela sempre faz isso, gente. Mãe é assim mesmo. Dá licença, para de falar um minutinho. Eu sou mais velha, você tem a hierarquia. Vamos nessa. Então, você tem que chegar e pensar o seguinte... Quantas vezes você fala, gente, eu detesto essa música, por que ela não sai da minha cabeça? Não é só a música, existem outras coisas que você está fazendo, outros pensamentos que você está tendo, outras coisas que você está se distraindo que estão alimentando isso. Então, quando ela fala um pensamento atrai outro pensamento,
é compatível com aquele, é porque exatamente isso. Quando você tem um pensamento, você cria um ponto de atração. E aquilo começa a atrair outros pensamentos que vão contribuir com aquilo ali, que vão simplesmente confirmar aquele pensamento principal. E a partir daí você passa a ter um comportamento em relação àquilo. Então, o ser humano precisa perceber que ele não está solto no mundo, ele não é um ponto fora da curva. Ele faz parte de toda essa engrenagem. Uhum. Entende? E ele está inserido nessa. Pode falar. Vocês perceberam, né? Ela nem olha mais pra mim, ela só olha pra vocês. Agora pode falar. Posso falar? Nem lembro o que eu ia falar mais, já perdi já Então o fio da meada. Não. A questão é a seguinte, gente. Não precisa acreditar no que a gente tá falando. Exato. Quando a gente traz esses assuntos da música, como é uma coisa comum pra muita gente, eu já fiz isso no TikTok, sei exatamente como é. O pessoal fica muito chateado de descobrir que o tipo de música que ele gosta não contribui com a realidade que ele quer viver. Então esse é um assunto muito sensível. E como a música é muito acessível, todo mundo se acha entendedor da frequência musical. Só que faz um teste. Se você quer uma realidade diferente, para de ouvir durante aquele período, sei lá, uns 7 dias. Se você conseguir, 21 dias. Pare de ouvir os estilos musicais que você tem ouvido. Troque por outros que você até não gosta, mas você acha que falam da realidade que você quer viver. Troca. Quando você tiver o resultado, aí sim você vai entender o que a gente está falando. Agora, não adianta você estar no meio do furacão e você falar, não, eu enxergo lá na frente. Não, você não enxerga. Então, testa. Até porque eu tô tocando muito nesse assunto. Porque existem programas, o coaching, normalmente, ele é um treinador. Então, você quer ter um treinamento para um determinado objetivo. E o que acontece? Esse treinamento, ele vai falar exatamente disso. Ele vai te situar, vai ver quais são os seus hábitos, o que está acontecendo com você. A gente tem até esse treinamento também, né? Sim, a gente tem. vai fazer um treinamento mais forte agora. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa diz o seguinte, eu tô nesse estado e eu tô presa nesse estado, parece que minha vida não anda. Ou ela anda e eu retorno para esse estado. E quando você falou que as pessoas não gostam, porque é uma parte muito sensível, porque são as músicas que você gosta, pois é, mas o seu gosto está ligado ao estado que você se encontra. Uhum. Se você quer viver um outro estado, você vai ter que ter novos gostos, porque cada estado, ele tem coisas compatíveis com aquele estado. E se você acha que sua vida não está andando, está muito ligado. Porque, gente, ou a gente assume essa responsabilidade de nós sermos realmente responsáveis pelo nosso estado, ou eu gosto de fazer sempre essa pergunta que eu ouvi, quem é o responsável então pelos resultados que você colhe? Quem é o responsável por você estar vivendo a vida que você está vivendo agora? A gente estava fazendo aquela reunião com a equipe no final de semana, com uma das equipes no final de semana, e nós estávamos conversando sobre isso, dando o exemplo, inclusive da árvore, que nós também usamos na live do TikTok no domingo. A questão é a seguinte, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com os frutos. Ou seja, como é que eu posso lustrar esse fruto aqui para que ele dê mais certo, para que ele cresça? Só que o fruto, ele não tem poder. O que tem poder sobre o fruto é a árvore. Então, você olhar e tentar ampliar os seus resultados pelos resultados, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que pensar em você. É você que dá energia pro teu trabalho. É você que dá energia pro que você tá fazendo. Quer vender mais? Tenha mais energia. Tenha mais energia. Porque é você que vai produzir esse resultado. Exato. Independente da sua profissão, se você quer aumentar a quantidade de dinheiro que você faz, você não tem que estar preocupado apenas com o que você faz, e sim com quem dá energia pro que você faz. Pro que você faz. Quem é a árvore? É você. Se você começar a tratar você melhor, o seu fruto será melhor.
Então, eu queria até que você falasse essa parte, porque eu queria que você desse um pouco do background do bem-estar, que é muito subestimado pelas pessoas, não é valorizado, e o quanto isso interfere financeiramente, e o quanto as pessoas que são grandes empresários de multinacionais, ou seja, pessoas que dependem do bom desempenho para funcionar e que realmente dão resultados muito grandes, né? Eu queria que você falasse deles, da valorização dessa questão do bem-estar que muita gente acha que Vou começar a falar não então importa. do que a gente estava começando a conversar ontem. Isso. Então, eu tinha começado ali. O ser humano acha que ele tá solto no universo, né? Ontem eu até brinquei e falei assim, parece até que é um ser que largaram aqui, filho de chocadeira. Gente, presta atenção nisso que ela tá falando, porque é a chave. Eu faço uma alusão à parte biológica, que é a minha formação, a parte do Feng Shui, toda a filosofia chinesa, porque eu andei por ela. Então, eu ganhei... Andou, mãe? Eu 30 ganhei, anos. 30 anos. Eu ganhei minha vida com isso. Então, e trabalhava com esse segmento. Então, da seguinte forma, nós não estamos aqui soltos no universo, sabe? Nós não somos assim, parece que a gente olha assim, os animais, os vegetais, as florestas, eles fazem parte minerais, de um ciclo. A gente não. Nós somos fora desse ciclo. Isso aí é muito interessante quando a gente observa. Eu acho que todo biólogo que olha isso fica assim intrigado, né? Porque nós fazemos parte desse ecossistema. Então, nós estamos sujeitos às mesmas forças. E existem forças que a gente conhece, que a gente vê, e existem forças que a gente não vê. Então, aqui nesse ambiente tem várias ondas acontecendo aqui. Tem várias ondas acontecendo nesse momento. E eu não vejo. Então, se eu não vejo, elas não existem. Não, elas existem. Embora você não veja, não importa. Você está sendo impactada por elas. De uma certa forma, você só vê o som dentro do programa. Mas se eu pegar um rádio e começar, eu vou sintonizar em alguma frequência. E o ser humano, ele rasgou essa informação, sabe? Que ele está ligado a frequências. Então, nós estamos ligados a tudo e nós somos parte de tudo. Nós não podemos olhar a natureza como uma coisa frágil que a gente precisa tomar conta, que a gente precisa... Não, nós não precisamos, nós somos parte dessa. Então, o ser humano, quando veio, quando ele estava lá nos primórdios, todas as ações da natureza eram vistas como castigos, né? As boas eram muito boas e as que não eram boas eram vistas como castigo. A partir daí, o homem começou a trabalhar uma coisa chamada segurança, porque vem isso dos primórdios, você tem medo. Medo é uma reação primitiva. Então, você começou a tentar fazer o quê? A segurança. E tudo isso se desenvolveu até hoje, quando a gente está, em formas de segurança. A natureza é tão frágil que basta chover 5 minutos que tudo explode e toda a segurança vai por água abaixo e ela coloca a gente exatamente do tamanho que a gente é. Entendeu? Nós somos parte desse processo. E nós estamos sujeitos a essas forças. E essas forças, elas são telúricas da Terra, e o chinês, ele catalogou isso muito bem feito. Um dos maiores trabalhos científicos do mundo, para mim, é toda essa parte chinesa, porque eles vêm fazendo isso e com continuidade, aí data de 9, 10 mil anos. Então, nós temos isso aí, uma continuidade, porque muitas vezes no Ocidente a gente perdia essa continuidade. Então, eles sempre falam que nós estamos sujeitos a uma força telúrica da Terra e uma força celeste do céu, seja ela qual for. Nós estamos sujeitos a essa força. E nós, como seres humanos, nós somos o quê? O encontro dessas forças. Perfeito. Entendeu? Nós somos o encontro. E como essas forças agem em nós é que vai dizer se nós temos energia, se nós não temos energia, e que vai formar um campo. E esse campo elétrico é esse campo que gera tudo. No seu relacionamento você tem campo, no seu trabalho você tem campo. E aí eles definiram essas energias e essa troca de energia como aquele símbolozinho que muita gente tatua e acha bonito, que é o tal, é o todo.
o todo ele é composto de duas forças principais, que são o yin e o yang, que é uma força Aulen, positiva gente. Aulen. e uma força negativa. Claro, escuro, frio, quente. Todas essas forças eles catalogaram dessa forma. Então, o que aconteceu? Tudo tem um campo, só que a gente só observa os extremos. A gente só observa como se fosse meio-dia e meia-noite. E as trocas? Porque a pessoa diz assim, olha, quando estiver lá em cima, você vai estar lá embaixo. O yin yang faz isso, mas são extremos, mas você não vira. Meio-dia, não fala 1, 2, 3 e já e virou meia-noite. Não é assim que funciona. Não, mas como como é que é? Os sintomas, não, mas os indicadores, os sinais, Exatamente. eles são mais fortes nos extremos e mais delicados. Delicados é uma vírgula, né? Porque os elementos, o que acontece? Tem o yin e o yang. 1h da manhã já é manhã. Mas você percebe que é manhã? Não. Então ela ela ainda tá escura. Existem graus diferentes. Então, inclusive, quando a gente fala dos 5 elementos, os 5 elementos são os graus, as quantidades de yin e yang dentro desse processo Exatamente. de mutação. No tal, você vê o yin e o yang formado como se fosse uma baleinha, né? Uhum. Como se fosse um peixe, uma baleiazinha. Um desenho assim, a grosso modo. Quando ela tá gordinha de um lado, você começa a ver o rabinho da outra. É a hora que ele começa a mudar. Na sua vida também faz dessa mesma forma. Uhum. Se você tá trabalhando demais, se você tá exercendo demais, você tá no mundo yang. Quando você começa a exacerbar nessa força, você começa a perder o campo de atuação. Você tá no meio-dia e você vai passar para 1h da Exatamente. tarde, 2 horas. Aí você começa a ter um sintoma de cansaço, uma perda de memória que começa a ficar constante. Você começa a ter perda de foco. Você começa a ter uma vários dorzinha sinais. De cabeça uma de dorzinha leve. De cabeça, um uma pescoço falta de disposição. meio travadinho. Você começa a sair do extremo yang e você começa a nascer o yin. Ou seja, a necessidade... Então, você estava em movimento. Do descanso. E aí, conforme você vai entrando no yin, você vai tendo os sinais que ela tá falando ali. E você vê que você já não consegue ter o mesmo desempenho de antes. Você começa a perder um pouco do movimento para entrar no parado. E isso começa a ser gradativo. Até o momento que você tá com esgotamento. Aí falo, esgotamento nervoso, esgotamento emocional, esgotamento físico, né? Nesse processo Só que você quando começa... você faz isso muitas vezes e o seu corpo se acostuma com isso, o que acontece, mãe? Deixa eu explicar. Que eu vejo como que vai ser mais fácil de explicar isso. Vou focar ainda no campo. Então, se você tá muito yang, você vai começar a sentir sintomas para ficar yin. Se você tiver muito parado, a procrastinação que todo mundo fala, né? Eu não consigo fazer nada. Você não consegue fazer nada, mas você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você não consegue, você não tem energia. Você não tá com falta de vontade, você tá com vontade, mas você tá igual uma Ferrari. Eu sempre brinco com isso. Uma Ferrari sem gasolina, até um Fusca passa ela. Entende? Então você tá sem gasolina. Sabe? E aí começam a vir as resoluções mirabolantes, né? Então eu preciso fazer uma alimentação saudável. O que você diz que é saudável? Qual é a sua visão sobre isso? Eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque esse campo está falando o seguinte, sai dessa situação e anda. Da mesma forma que no Yang fala, sai dessa situação e relaxa. O que é isso, gente? Isso é a natureza equilibrando. A natureza vai te equilibrar. Ela não está te atrapalhando. Ela não está te atrapalhando. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu chego no meu trabalho, está todo mundo negativo e daqui a pouco eu tô com dor de cabeça. A natureza equilibrando. Você tá com energia, vários sem energia. Vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Vai dar desespero. Vai dar desespero.
mas vão ficar um pouquinho melhor e você vai ficar muito pior. Ai, É, Deus. gente, mas isso é a natureza, ela vai tender a equilibrar sempre. Mas aí a solução é, organiza um ambiente para que todo mundo esteja com energia alta. Por que que as duas loucas ficam falando? Organiza o ambiente, organiza o ambiente. Porque você está sujeito ao ambiente. O que eu expliquei para vocês agora? Que vocês estão sujeitos ao ambiente. Se você estiver bem, o ambiente está mal, você vai equilibrar, você vai dar energia e vai equilibrar. Quer você queira ou não. Porque o tal é equilíbrio. Entendeu? E ele vai equilibrar no campo. Aonde é que está a vida? Aonde é que está a prosperidade? Aonde é que está o movimento? São nas pequenas trocas, é não deixar chegar nos polos, sabe? Você vai ver que a China está tendo, há pouco tempo teve isso, a China está tendo um crescimento expansivo e tá não sei o que lá, e eu falei, não vai ficar, eles vão frear. Ah, não, que isso, você é louca. Eu falei, claro que eles vão frear. Ou eu não sei pensar como eles vão frear. Por quê? Porque eles sabem que não tem que ir pro polo, sabe? Tem gente que fala, eu trabalho demais e acha isso lindo. Eu falo, meu cliente daqui a pouco. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é verdade. Então, o que acontece? Quando falavam o seguinte, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, então tá, daqui a pouco a gente se vê. E daqui a pouco eu via realmente. Então, presta atenção nisso. A natureza vai te equilibrar, querendo você ou não, você está dentro desse processo. A menos que você saia desse planeta, e aí você vai ter um equilíbrio de outro planeta que eu não conheço, mas nesse aqui funciona dessa forma. A questão é, você sabe andar aqui? Você sabe ter a sua autodireção, seu autogoverno? Bom, alguns alunos que têm o manual já sabem. Muitos alunos, na verdade, porque hoje em dia. a proposta nossa é fazer com que isso chegue a mais pessoas e que as pessoas sejam autossuficientes. Ah, não, mas eu vou ler uma coisa e vou ser autossuficiente. Quisera eu, que já li muita coisa durante 58 anos e não me acho. Então, e por que existem os treinamentos? Por que existem as imersões? Por que existe isso? Porque você está sujeito a essas forças você diariamente. Está antecipando informações. Eu sei, mas eu sempre fui assim. Não dá pra gente ter um sistema de vamos falar só quando estiver pronto para ser lançado, entendeu? Mamãe não obedece isso. Não obedeço. Nem adianta. Porque eu engato uma coisa na outra. E eu falei, eu sou igual político, eu falo o que eu quero. Então eu vou lá, mudo e vou voltar pra coisa. Então, o que acontece? Se você não tiver um mínimo de conhecimento, um mínimo de organização energética dentro de você e que você se autorregule. Porque quando a gente diz assim, mas o médico... Gente, se você está doente, você já está num outro campo. Você vai recuperar o campo já está perdido. desequilibrado. Já está desequilibrado. Aqui não estou falando de desequilíbrio, eu estou falando do dia a dia. E se você precisar de um profissional para tudo que acontece na tua vida, começa a trabalhar bastante, porque o valor é muito grande. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que aprender. Não adianta. Você é responsável. Quem vai colher os frutos? Quem vai colher os resultados? Você. Se eles forem bons ou ruins, é você que vai colher. Não vai ser ninguém. Então não adianta você dizer, a culpa é a economia, a culpa é isso, a culpa é aquilo. Por quê? Porque quem vai receber quem vai pagar essa conta é você. Então você vai ter que aprender, querendo você ou não. Eu acho o seguinte, o grande plus da coisa é você saber que se você é responsável, você pode mudar a situação. Eu gosto de dizer que você sempre vai pagar a conta. Por mais que você culpe o outro, é você que vai pagar a conta. E se você acha que você está levando vantagem porque o outro aparentemente está pagando a sua conta, você não está ganhando 10% do que você poderia estar ganhando se você estivesse assumindo responsabilidade. É aquele negócio. As pessoas, elas não viram responsáveis
porque elas estão a fim de ter mais trabalho. Elas viram responsáveis pelo tamanho do resultado que elas estão levando. Ou seja, a vantagem em manifestar mais, em ter mais dinheiro, em estar cada vez melhor, vale sim você administrar o estresse e a pressão até lá. Entendeu? E você conhecer essas forças. Ninguém vira e fala, não, fiz 1 milhão, mas vou parar por aqui, não vou fazer o outro, não. O pessoal já quer aumentar cada vez mais. Então, por mais que as pessoas elas estejam viciadas em falar sobre os problemas, porque o que acontece? Isso é legal. Lembrou, viu? Lembrei de um negócio muito legal. As pessoas, elas ficam viciadas em falar sobre os problemas. Porque elas entram naquela questão que a gente estava conversando, que é o seguinte, você precisa, por causa de uma crença de escassez, você precisa justificar. Olha só, eu tô ganhando tudo isso, mas eu me sacrifico pra caramba, mas eu dou duro pra caramba. Olha, eu vou me divertir hoje porque eu já estou exausta de fazer isso. Você não tá ganhando nem 10% que você deveria estar ganhando. Por quê? Porque você tá sempre dizendo que você só pode se divertir quando você estiver esgotada. Que você só vale o valor que você ganha se você se sacrificar. Você tá indo pra onde? Exatamente, pro mesmo assunto. E quantas pessoas não passam por isso? Não, e são vários hábitos que a gente acha. Por isso o treinamento. Por quê? São vários hábitos que você tem, que você não percebe. E que eles estão contribuindo para o teu estado. Enquanto você está culpando uma série de situações maiores, existem várias situações pequenas que você faz todos os dias. O chinês costuma dizer o seguinte, não existem problemas, existem maus hábitos. Adorei. E por que eles acontecem? Porque eles são hábitos, e hábitos acontecem todos os dias. Ou seja, você pratica aquilo várias vezes e você não percebe, porque você já fala o seguinte, é o meu jeito de ser. Ou seja, nada é fatal, mas o hábito vai tirando a energia a ponto de que aquilo deixe de existir. Até aquilo virar. Então, essa regulagem da natureza, ela é eterna, ela é o tempo inteiro. Isso acontece em vários setores, seja no seu trabalho. Então, eu vejo muita gente dizendo, eu quero ganhar mais, eu quero, sei lá, subir de posto, eu quero ser próspero. E aí eu pergunto o seguinte, esse campo, como é que você está trabalhando esse campo do seu trabalho? Eu tô trabalhando. Yang. E o Yin? Cadê o Yin? Porque você precisa desse campo. O campo energético, eles são opostos complementares que se autorregulam o tempo todo. Mas conta aquilo, que se você quiser que a natureza não te regule, você regula. Você regula, é claro. Então, no seu trabalho, o que você está fazendo para que exista campo no seu trabalho? Então, você está trabalhando. E o Yin? O Yin em relação ao trabalho, o que seria? O que você está aprendendo? O que você também está provocando de bem-estar para você? Isso na vida, mas no trabalho. O que você está aprendendo? Qual é o que você está fazendo ali que você trabalha, ganha? E o upgrade? Você está estudando o quê? Você está fazendo o quê? Ou você está reclamando todos os dias de uma situação? Ai, meu Deus, tem que ir trabalhar hoje, que saco. É porque o Vou ter que encontrar essas pessoas. O Yin, ele ajuda... Quando você começa a estudar, quando você começa a desacelerar um pouquinho ao mesmo tempo que você está crescendo, você consegue ter uma coisa que é a manutenção do Yang, que você consegue ter novos horizontes, você reflete mais, então você consegue enxergar mais coisas. Então você não só age e ganha, mas você enxerga o próximo passo. Que um dos problemas do Yang é o seguinte, a pessoa está em ação demais e ela não enxerga o horizonte, então ela só sente a pressão. Exato, exatamente. E o que acontece em relação a isso? A pessoa fala o seguinte, mas eu não gosto do que eu trabalho. Mas até que se você gostasse, se você fosse trabalhar no dia a dia, você não ia gostar de uma série de coisas, né? Eu costumo dizer assim, ela é artista, ela adora fazer música, mas dentro do estúdio ela reclama a beça, porque é aquela rotina. E quando vai fazer show, o que aconteceu na sua turnê? Você voltou esgotada. Tanto é que você cansada. falou assim, eu quero fazer um outro esquema, veio para a internet por conta disso. Sim. Eu quero fazer um outro esquema porque eu preciso ter uma estrutura
maior para passar o que eu quero passar. Para passar o que eu quero passar. Entende? E para que aquele trâmite de entra em avião, sai, aí corre para cá, e com toda a regalia que você fez Você tem que descobrir qual é a sua prioridade. A minha prioridade é promover a transformação. Não existe eu promover a transformação acabada. Não existe eu trabalhar energia sem ter condição de trabalhar a minha energia. E na sua profissão, só para sedimentar muito essa coisa do campo, quantas coisas você teve que aprender para te dar facilidades em coisas que você reclamava? Nossa, muitas coisas. Porque quando você é um artista que ainda não tem trilhões de pessoas atrás de você, tem um problema que é o técnico de som. O técnico de som, ele pode fazer o seu show ser maravilhoso ou ele pode fazer você ser um fracasso. E quando um artista tá nessa fase, ele ainda não tem como bancar várias pessoas indo juntos. O que você teve que fazer? Eu fiz o curso do técnico de som. Isso é o win. Ou ela ficava reclamando do Yang, ou ela trabalhava o win. E aí você fez curso de técnico de som? Fiz curso de técnico de som, de produção musical. Você tinha problemas com DJ? Fiz o curso de DJ. De DJ. E isso foi te dando o quê? Facilidade. Facilidade, porque independente da pessoa que eu estava trabalhando, eu conseguia entender o que ele ia precisar de ferramenta ali. Então, ao invés de criar um atrito, eu buscava a solução. Por quê? Porque eu não queria ter que lidar com atrito o tempo todo. Então, eu estava sempre no yin e no yang. Eu descobri o que eu queria fazer, dava uns passos a mais, e aí depois ia pro yin para estudar qual estrutura eu ia precisar para suportar os próximos passos. E uma coisa que eu aprendi, estando nesses dois pontos, estando no ponto inicial e no ponto que eu tô hoje, eu aprendi duas coisas. Que esses milhões de pessoas que andam atrás de você, ou as facilidades que você tem depois de determinado nível de sucesso, isso vem apenas por uma estrutura que você tem por trás. Por quê? Porque milhões de pessoas falando são milhões de pessoas que querem ser atendidas, que querem ser ouvidas. Então, você tem que ter um mecanismo para que você esteja lá, para que você fale, mas para que essas pessoas consigam ter respostas, para que tudo comece a funcionar. Então, não pense que você vai ser sozinho, entende? Você pode se guiar sozinho. Você pode falar, olha só, a minha cabeça funciona dessa forma, por isso que tem que trabalhar os arquétipos, por isso que tem que trabalhar o ambiente, para que você saiba se guiar para onde você quer ir. Mas saiba que vão ter várias pessoas que vão andar junto com você, pessoas que estão dentro do mesmo propósito. Você vai atraindo as pessoas que estão na mesma frequência. Então, relacionamentos são inevitáveis. Eu não tô falando de relacionamentos amorosos, isso daí na sua vida particular com certeza. Mas relacionamentos de trabalho, relacionamentos de pessoas, entendendo o que está acontecendo, são inevitáveis. E você não vai ter uma boa administração disso, você não vai ter como se proteger disso, se isolar disso, a sua vida, se você quer crescer. Se você quer fracassar, tudo bem, mas se você quer crescer, quer ter sucesso, não vai ter como. Porque isso é campo. Exato. Então, quando você falava, meu Deus, eu não sei como é que eu virava pra você, quando ela era bem mais nova, eu falava o seguinte, você tem duas chances. Ou você reclama ou você resolve. E como é que resolve? Fui criada nisso, gente. Por isso que eu digo, o meu maior projeto foi ter feito uma cantora internacional dentro de um quarto aqui no Rio. Entende? Porque as pessoas falaram assim, você foi lá para fora? Não, ela não foi, ela foi depois. Mas ela fez aqui dentro. Então, o impossível vira possível quando você aprende a trabalhar o campo. E é o campo no seu relacionamento, é o campo no seu trabalho. Lembra da árvore? A árvore tem que estar com o campo equilibrado para o fruto estar bem, estar na natureza, bom. Na plantação, na criação, seja qual for, você tem que ter um campo. Você, para ter nascido, teve que ter um gameta masculino, um gameta feminino. Teve que ter um campo ali dentro para que aquilo funcionasse. Senão, não funciona. Então, toda a tua vida é o campo, mas você vai ter que aprender, querendo você ou não, trabalhar, aprender a identificar isso.
E aí a sua vida começa a ficar mais fácil. Porque a pessoa pensa o seguinte: foi a programação que eu fiz, a programação funciona, mas ela é limitada. As coisas funcionam, mas elas são limitadas. Por quê? Porque o campo não acontece uma vez na vida. Não tem só meio-dia uma vez na sua vida. Existem meio-dias todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todas as décadas. Eu só gostaria de antecipar uma coisa que você está falando, mas eu já estou ouvindo as perguntas na minha cabeça aqui. O que acontece, gente? Muitos de vocês vão virar e falar assim, tá, mas então significa que tudo vai dar certo na minha vida e aí algumas coisas estão dando errado, isso é o campo. Não, isso é a falta de alinhamento do campo. Você não vai sofrer para ser feliz, entendeu? Não é esse o caminho. O sofrimento é o resultado do desequilíbrio do campo. Então, tá nas extremidades. O que ela está falando é você saber equilibrar a tua ação e o teu estado de repouso. Ou seja, atuação no seu trabalho e o seu estado de repouso, estudando, pensando o que você pode fazer para ir mais além. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar. Então, é você saber equilibrar isso diariamente. Porque existem muitos conteúdos que eu já vi por aí falando, não, existe o positivo e o negativo. Mas, pela visão do chinês, o positivo e o negativo não é que uma coisa é boa e a outra é ruim. A junção e o equilíbrio desses polos é que dá a vida. Exatamente. Então, em outras palavras, o que vai acontecer é o seguinte, por que eu falo isso? Depois a gente vai falar no próximo programa da questão dos relacionamentos entre homem e mulher, enfim, o relacionamento do casal. Esse é o primeiro, a gente está falando no geral, né? No geral. Mas a questão é a seguinte, não é que o yang é positivo e o yin é negativo. É que São um forças. É o oposto do outro. Então, o yang realmente é vida, o yin é morte. Agora, existem os graus entre a vida e a morte. Uma das coisas que eles explicam é que à noite você dorme, então eles consideram o yin, mas você não morreu, você está dormindo. Então, no dia você está em movimento, então é o yang. Não teria vida se só tivesse sol. Exatamente. Tem que ter a parte noturna. No caso, eles colocam como a lua. Porque são essas mutações que geram desenvolvimento. E são essas mutações que vão proporcionar para você prosperidade. E se você for ver em criação de vida, você vai ver o seguinte: ninguém planta meio-dia, ninguém planta meia-noite. Né? Então, não são os polos, são as coisas próximas. E a vida vai ter altos e baixos, porque isso é uma outra lei que a gente vai falar no próximo episódio, entende? E que é uma lei que trabalha esse campo, mas falar sobre ela antes de falar sobre Yin e Yang, que é a base de tudo. Que é a base de tudo. E é por isso que as pessoas ficam falando, me perguntam muito, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ver outro manual? Por que eu tenho... Os manuais são manuais, ferramentas para você se locomover nesse processo. E são ferramentas que eu usei, que ela usa, que eu uso o tempo todo. Por quê? Porque existem diferenças desse campo diariamente. E eles são eternos. Por que eles são eternos? Porque aquelas ferramentas ali, elas são as ferramentas básicas da prosperidade, as ferramentas básicas do bem-estar emocional. Então, pra gente terminar, deixa eu só falar uma coisa que acontece com meus clientes. Não falo mais. Não falo mais. Meus clientes, eles foram me procurar porque eles já tinham um estado financeiro muito alto. E eles me procuraram porque eles já estavam com problemas bastante sérios. E vem sempre essa pergunta, e eu ouço isso já até em Reels, TikTok, que você passa a vida ganhando dinheiro e depois gasta todo o dinheiro recuperando a vida. E nem sempre você consegue, né? Por uma questão também de um outro campo chamado tempo. Então, do grau que você também desequilibrou. E não precisa ser assim. Isso não é uma regra. Isso pode ser comum, mas isso não é normal. Entende? O fato de ser comum não significa que seja normal. Isso não é normal.
a gente está entregando vários manuais de como funcionar. E eu uso esses manuais, eu trabalhei com esses manuais, eu fiz dessa forma, não colocando como manual como ela colocou, mas eu trabalho com isso a vida toda. E cada vez mais, quando você sobe mais, você precisa de outras ferramentas, não essas que você está tendo para você se dirigir. É como se você realmente estivesse dirigindo numa estrada, tá? Muitas pessoas estão na beira do penhasco, mas elas passaram várias placas. E porque elas não sabiam ler, elas chegaram ali naquele penhasco. Entendeu? Então. Vamos terminar, né? Exato. Senão a gente fica aqui até amanhã. Então, o que acontece? Quando você sabe ler as placas, não importa se ali na frente vai ter uma curva acentuada, não importa se ali na frente vai ter não vai ter retorno naquele momento. Você sabe que a 5 quilômetros terá o retorno, então você não vai perder o que passou ali. Então, o que eu quero explicar para a gente finalizar é isso. Os manuais, todos os conteúdos que nós disponibilizamos, que nós falamos aqui, tudo isso que a gente fala é para que você aprenda a dirigir sozinho. Porque na sua vida é você que vai estar sentado no volante. Então, se você souber ler as placas, se você souber ler os sinais, você não vai precisar ficar antecipando o que vai acontecer na estrada. Você não vai precisar ficar ansioso com, ai meu Deus, será que eu vou cair ali? Você vai saber ler a placa antes, você vai saber virar na hora certa. Então, é só isso que você precisa. Você não precisa ser o universo, nem precisa ter o trabalho do universo de saber tudo. Você precisa aproveitar a estrada. E para isso, para dirigir com calma, você precisa ser um bom motorista, saber o que está acontecendo. Só precisa saber ler os sinais e a coisa vai fluir. Gente, esse é o objetivo da Pirates House. Esse é o objetivo de tudo isso que nós estamos falando. Sim. A Pirates House é só mais uma das formas que a gente passa conhecimento e transforma. Isso foi o que eu usei na minha vida, foi o que minha mãe usou na vida dela, e eu acredito que esse conhecimento vai mudar a vida de muita gente, porque a gente não começou do zero, nós começamos já com conhecimento aí de 10 mil anos. Então, você não precisa ficar reinventando a roda, né? Exato. O chegar mais longe é assumir tudo aquilo que veio antes de você como investimento para que você vá mais além. É isso que todo mundo que se passou nesse mundo quis dar de presente para a humanidade. Todo mundo, os nossos antepassados, sejam lá quais sejam da onde eles vieram, todos eles contribuíram para que a gente vá mais longe. Então, o nosso único trabalho é ir mais longe. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês e eu vou trazer mais coisas, principalmente de antepassados, na próxima vez. Próximos episódios da Pirates House. Um grande beijo. Um beijo.